Glória ao nome do Senhor Jesus. Estamos aqui para aprender mais um pouco da poderosa palavra do Senhor, pois Deus, Ele quer que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento. A graça é na oração, na santificação, na obediência, no conhecimento. Nós temos que aprender um pouco da mente de Cristo, a mente do reino, como é que funciona o reino, como é que nós alcançamos as nossas bênçãos. E tudo isso só vai acontecer quando nós aprendemos a palavra de Deus. Certa feita, quando Deus ele vai falar para Moisés que ele tinha que instruir as pessoas e os pais deviam instruir os seus filhos, e o sacerdote, que era Moisés, ele devia instruir o povo, os pais deviam instruir os seus filhos junto com as suas esposas, para que todos viessem ter a mesma linguagem do reino e uma mente de Cristo, da palavra de Deus. E hoje nós temos ainda essa incumbência de o quê? De trazer a palavra do Senhor que transforma, que liberta e que vai nos levar a viver o propósito de Deus nas nossas vidas. Gostaria de deixar uma palavra que se encontra em Romanos capítulo 8, versículo 35, a palavra de reflexão, uma palavra de meditação, uma palavra de esperança, uma palavra que vem aos nossos corações. E o Espírito Santo vai trabalhar. O Espírito Santo ele trabalha nas nossas vidas, nos convence da morte, do pecado e do juízo através da sua palavra. A palavra de Deus ela vai cumprir o seu propósito no coração daqueles que assim ouvem e aqueles assim que aceitam a palavra de Deus. Não basta ouvir, mas temos que aceitar e temos que procurar praticar para que nós venhamos viver as bênçãos inseridas na palavra de Deus. O nome de Deus venha a ser glorificado. Romanos 8, versículo 35, que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Nós podemos ver aqui, eu poderia trazer, o próprio tema seria: o que pode nos tirar do amor de Deus? Ou o que poderia tirar nós do amor de Deus? O apóstolo Paulo é bem claro em dizer que nada pode nos tirar do amor de Deus, porque o amor de Deus ele é completo. Então por que tem pessoas que saem? Porque elas ainda não entenderam o amor de Deus e ainda não têm um amor completo na presença de Deus. De certo que existem processos, a gente não pode levar nada ao pé da letra. Um versículo, ele não pode trazer sua interpretação por completa, porque a Bíblia ela é cheia de caminhos. Mas o apóstolo Paulo ele traz algumas introduções, algumas palavras de coisas que tiram a pessoa da presença de Deus. E ele traz alguns exemplos que nos arranca da presença de Deus. Às vezes a gente não temos uma fé madura, às vezes são comentários, às vezes são situações que acontecem na igreja, às vezes não somos bem recepcionados, às vezes somos humilhados, às vezes somos injustiçados, porque nós somos pessoas. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer na carta, ele já vai dizer numa carta, ele vai pegar e vai dizer o quê? Ele vai dizer: suportai-vos uns aos outros em amor. Nós temos que suportar uns aos outros, porque um mentia, um fazia isso. Tudo isso vai trazer o quê? Vai criar contritos, contendas, divisões na igreja. E ele vai falar: nós temos que tolerar, porque todos nós estamos aperfeiçoando em Cristo, para nos parecer com Cristo. Só que aqui, ele estava trazendo: o que nos separará do amor de Deus? O que separa uma pessoa do amor de Deus? Ninguém separa. Porque não importa o que aconteça com aquela pessoa, Deus vai continuar amando. A pessoa pode abandonar Jesus. Jesus nunca abandona ela. Jesus, no último dia, Judas estava ali, tinha feito, Jesus olhou para ele: meu amigo. Jesus estava dizendo, falou assim: se você se arrepender, ainda há esperança. Não importa o que você faz. Tem gente que fica: eu já sou condenado, eu tenho uma vida que eu peco demais, eu faço muita coisa errada. E Jesus olha e fala assim: meu filho, se tu se arrepender, ainda há esperança. Deus ele transforma, Deus ele liberta. De certo que tem muitas consequências, nossos pecados, ele traz muitas consequências. Mas quando nós mudamos a nossa colheita,
mudamos das trevas para a luz e vivemos uma vida e vamos procurando. Deus, ele dá graça, Deus, ele dá força, Deus, ele enriquece, Deus, ele muda a vida e Deus nos leva para mais perto dele. Ele vai falar, será a tribulação? A tribulação nos leva a entender que são ataques do inferno. Quer dizer, o que ele estava dizendo? O que nos separará do amor de Deus? Será ataques do inferno? Tentações? Será isso? Tentação que o diabo vem trazer? Será lutas que o diabo ele vem trazer? Vai criar situações? Isso pode tirar uma pessoa do amor de Deus? Não. Pode tirar uma pessoa da presença de Deus, mas do amor de Deus, nunca. A pessoa pode ceder à tentação, ela pode cair no pecado, ela pode sair da igreja, mas Deus continua amando. Não importa o que ela fez, Deus continua amando. Não importa o que aconteceu, Deus continua amando. Ela que se afasta de Deus, ela que se afasta do amor de Deus, mas Deus continua amando. Então quando ela volta, agora existe, como eu disse, trouxe na introdutória, uma pessoa que ama a Deus verdadeiramente, tem uma fé genuína, é fundamentado. Tribulação não tira ele da presença de Deus. Ataques do inferno, tentações não vai tirar. Que a Bíblia fala, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Então quando nós estamos maduros, cheios do Espírito, cheios da graça, nós vamos resistir o diabo e nós não vamos ceder às tentações. A angústia vai falar de profunda tristeza. Tem pessoas que saem da igreja por profundas tristezas, não sabe lidar, não sabe administrar coisas que são pessoais, que está trazendo tristeza, que às vezes é o filho, às vezes é o esposo, às vezes é o trabalho, às vezes são coisas que ela está passando, e ela vai levar aquilo para a igreja, vai levar aquilo para Deus, e vai acabar se afastando da presença de Deus. Mas a gente tem que ser maduro e saber administrar os nossos conflitos e as nossas angústias que nós passamos. Eu sei que somos humanos, limitados e falhos, mas nós temos que procurar em Deus, que Deus ele venha resolver isso. Porque se nós sairmos da presença de Deus, não há solução. A tendência é piorar. Nós podemos até passar momentaneamente por aquela angústia e depois voltar a outra. Porque se na presença de Deus nós vamos sofrer muitas consequências, não por causa de Deus, mas por causa que o mundo é cruel, por causa das nossas escolhas, por causa de processos que estamos passando. Mas Deus sempre é bondoso em nos livrar, nos dá graça, nos dá força. De certo que às vezes nós pensamos que nós não conseguimos, mas a Bíblia vai dizer, quando penso que estamos fracos, é que somos fortes em Deus. Outra coisa, perseguição. Tem pessoas que saem da igreja por causa de perseguição. Perseguição de pessoas do mundo, que vai ficar, você quer ser crente, você não consegue, porque ela vai passar por processo. Perseguição, infelizmente, dentro da igreja, que pessoas ali vão estar perseguindo por causa da graça, por causa da unção, por causa do ministério, por causa da chamada, por causa que aquela pessoa ela está tentando ali, e Deus ali vai concedendo graça, vai concedendo força, vai conseguindo coisas, e tem pessoas que vão se levantar, e vão se levantar contra aquela pessoa, e aquilo ali vai ser o que? Perseguições. Perseguições internas, externas, perseguições espirituais, e vai fazer perseguições familiares, porque muitos também dentro da família também vai perseguir, porque Jesus ele diz, se você vir na minha presença, vai estar a nora contra a sogra, vai ter filho contra pai, e esse negócio vai por quê? Porque a luz não vai bater com as trevas. Quando você vai para a luz, as trevas vai querer te tirar, vai querer te desmotivar, vai trazer o que? Perseguições. Outra coisa que também a Bíblia é clara em dizer é a fome. A fome vai falar de necessidade. Tem pessoas que não conseguem passar necessidade que ele sai da igreja. Tem pessoa que não pode passar por essas coisas, que ele não tem estrutura. Ele vai misturar fé com a coisa que ele está passando. Nós não podemos misturar sentimento. Tem pessoas que largam casamento, tem filhos e pais que brigam por causa do quê? Necessidades financeiras e básicas. Porque eles não vão saber lidar. Não vão saber lidar, aí vai um culpar o outro, um vai trazer o que? Confusão, contenda, e eles não vão ter. Mas o que vai separar do amor de Deus? A fome
não pode separar nós do amor de Deus. Um amor de nós para com Deus, mas como eu disse, o amor de Deus, independente da circunstância, até o último dia. Deus não tem prazer na morte do ímpio. E se nós saímos da presença de Deus e nos rebelamos contra Deus, e nos revoltamos contra Deus, e nos ofendemos contra Deus, e agora nós vamos se afastar de Deus, nós corremos grande risco de ir para o inferno, e Deus não tem prazer que pessoas vão para o inferno. Mas Deus tem alegria. E nós, como santos servos de Deus, nós temos que ter o mesmo amor, a mesma misericórdia, a mesma bondade que Deus tem por nós. Outra coisa que nos tira, a nudez. O que fala dessa nudez também? Essa nudez também vai falar de alguns desejos, também vai falar de aparência, também vai falar de coisas que nós queremos, ou também chega também a ser uma necessidade em alguns casos. Alguns casos vai para o lado da vaidade. Tem pessoas que saem da presença de Deus, como eu disse, por causa de algumas vaidades que não estão sendo atendidas, ou porque ela tem algumas vaidades que ela não quer abrir mão. E tudo aquilo, como eu disse, pode tirar uma pessoa da presença de Deus. Tantas são as coisas que tiram a pessoa da presença de Deus. Às vezes ela gosta de um estilo de vestimenta, que aquilo está trazendo um desconforto para ela na igreja, porque aquilo vai vir com ela assim o Espírito Santo. As pessoas às vezes não sabem lidar com esse tipo de situação, e aquilo pode trazer um constrangimento, uma vergonha, pode trazer algo que vai levar aquela pessoa a se entristecer, a se afastar da presença de Deus. Essas coisas eu vejo que acontecem com pessoas que estão amadurecendo, desenvolvendo a sua fé cristã. Por isso que os novos na fé tem que ser muito bem tratados, muito amados, muito recepcionados, muito acompanhados, muita intercessão, muito acompanhamento, muito discipulado, muito ajuda, muito amor, porque eles são muito vulneráveis a pequenos detalhes que podem tirar eles da presença de Deus. Perigo. Tem pessoas que estão na presença de Deus, mas se ele vê alguma coisa que é perigosa, alguma coisa que pode trazer algum dano para ele, perigo vai trazer dano, né? Toda vez que você se encontra com perigo. Eu já vi irmãos falando: eu não vou para a igreja porque a igreja é situada num local perigoso. Eu não vou para a igreja porque meu carro volto tarde e eu passo e é muito perigoso. Então o perigo, ele vai levar a pessoa a tomar algumas decisões erradas e vai acabar saindo da presença de Deus. Então isso não pode, porque nós temos que confiar em Deus. Temos que vigiar? Sim. Temos que ter cautela? Sim. Prudência? Também. Mas temos que ter uma fé genuína em Deus e procurar agradar a Deus, não sair da presença de Deus. Temos que procurar uma maneira justa, sensata, que não vai sair da palavra de Deus. Se de tudo é melhor você mudar de igreja do que sair dela. Muda de denominação, mas não saia da igreja. O bom é que nós ficamos na presença de Deus, aonde Deus nos colocou e aonde Deus quer que nós coloque. Mas se de tudo for para sair da igreja, é melhor sair da presença de Deus. É melhor você procurar outra igreja e começar ali, continuar Deus trabalhando na sua fé. E por último, a espada. A espada aqui está falando, agora vai mais grave. A espada está falando aqui de morrer por causa de Cristo, morrer por causa do amor de Cristo, e às vezes sofrer injustiças e penalidades, marcas no corpo por causa de Cristo. O apóstolo Paulo sofreu chicotada por causa de Cristo, teve pessoas que morreu por causa de Cristo. Até hoje em Apocalipse também vai dizer que teve pessoas que foram mártires por causa de Cristo. Tem alguns lugares que os cristãos são perseguidos. Graças a Deus aqui no Brasil somos perseguidos às vezes com palavras, às vezes com brincadeira, às vezes com chacotas, mas nunca igual outros países extremistas aí, que se eles pegarem, eles matam, eles torturam, eles fazem atrocidades. Isso aqui vai falar da espada, mas tudo isso também não tira uma pessoa da presença de Deus. Mas nós, graças a Deus, nós estamos num país hoje que ser cristão aqui é status. Você fala: eu sou crente, oh, glória a Deus, coisa boa. A pessoa não é nem crente, mas já tem um linguajar, porque
Muitos já têm um linguajar cristão, já sabem o jeito que os cristãos eles se comportam e falam, oh, Deus abençoe, amém, que Deus visite sua casa, ore lá por mim e tal. Mesmo uma pessoa que não dá à igreja, eles reconhecem de certa forma o poder de Deus. Então nada disso pode tirar uma pessoa da presença de Deus. Nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nem espada. Porque no outro versículo vai dizer, porque por amor de Deus somos entregues à morte todo dia. Todo dia o inimigo quer nos matar, todo dia o diabo fica andando ao derredor procurando, bramando como leão, procurando nos matar, procurando alguém para devorar. O diabo quer nos matar quantas das vezes, preparar ciladas, quantas das vezes o diabo arma cilada e Deus ele tira. O diabo tenta nos matar e os anjos nos guardam. O diabo faz alguma coisa e Deus sempre está nos guardando. Então, por amor de Cristo, somos entregues à morte todo dia. Só que Deus nos livra, nos guarda, nos fortalece, nos acrescenta dias de vida. Porque Deus é bom, Deus é amor, Deus é misericórdia e Deus é vida. Glória ao nome do Senhor Jesus.